começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, não diferente, mas um pouquinho diferente. Hoje vamos fazer uma receita de pão de queijo. Bom, da maneira que eu faço, né? Cada um tem sua maneira de fazer. Então, quem não sabe fazer ainda o pão de queijo aí, fica até o final aqui. Vai dar muito bom. E também, ainda tem pescaria hoje ainda também, né? Mas tá querendo ir aí numa pescaria, mas o tempo não tá muito ajudando não, mas a gente vai lá. E pro meu pão de queijo de hoje eu tenho 500 gramas de polvilho, ele pode ser azedo ou doce, tanto faz pra mim. Tenho aqui 3 ovos, porém não sei se vai usar todos, né? Eu gosto da massa mais consistente, então cada um tem um gosto aí da sua massa. Tem uns que gostam dela mais mole, outro mais, né? Então, óleo, leite e água que a gente vai precisar, né? Então, eu vou fazer primeiro, vou ensinar aqui para a maneira que eu faço, né? Então, para o meu pão de queijo eu uso 150 de água, 150 de leite e o óleo eu coloco um pouquinho menos, né? Lembrando que essa é a maneira que eu faço. Então, isso aqui não é um medidor muito correto, mas eu coloco aqui mais ou menos na base porque eu já sei, né? Então, eu coloco aqui, aí eu coloco a água aqui e isso aqui, pessoal, ele vai pro fogo, né? Então, aí eu coloco a mesma quantidade de leite. Mesma quantidade de leite, tá aqui. E o óleo, abri o óleo aqui, né? Comprei o óleo novo. E o óleo eu coloco uma quantidade bem menos. Aí, menos quantidade de óleo. E o sal, pessoal, esqueci do sal. Pegar o sal e o queijo. Aí o queijo que eu tô usando é um queijo que a gente tem aqui, né? Ele fala que é mussarela, é um queijo ralado. E não tem sal ele, tá? Eu vou usar 250 gramas. Então o sal, como essa colher é muito grande, eu vou colocar uma colher não muito cheia. Aí, então uma colher não muito cheia. Coloquei aqui, eu vou usar essa colher aqui para mexer o pão de queijo. Não posso já colocar a água aqui e colocar o polvilho. Não, isso aqui vai pro fogo. E aí quando ferver, aí é que a gente vai colocar no pão de queijo. Deixa eu esperar ver aqui qual é a chama. O fogão é novo. Aqui. Vou pegar aqui, ó. Colocar. Essa faca não tá cortando nem meu dedo. Vou colocar o polvilho aqui na vasilha. Ficar de olho ali, porque leite você já sabe como é que é, né? Ele derrama, não vacila. Vou deixar aqui. Vou esperar nosso ingrediente esquentar, né? Vou deixar nosso ingrediente esquentar e enquanto ele esquenta, eu vou lavar na forma e já deixar ela limpa, né? Lembrando, pessoal, que cada um tem a sua maneira de... Ó, já começou a esquentar ali. Como eu não tenho uma forma própria, eu estou usando a forma do fogão. Lembrando que cada um tem sua maneira de fazer o pão de queijo. Essa é a maneira que eu faço, né? E
Esses ingredientes que eu usei são ingredientes para meio quilo de pão de queijo. E aí, se você tiver uma família muito grande, dependendo da quantidade, você pode dobrar a quantidade ou triplicar. Como é só eu e Dona Ruby, meio quilo de pão de queijo sobra. Então, para nós já é o suficiente. E também eu vou usar aí, dar uma lavadinha na mão aqui para tirar essa sujeira aqui de sabão, esses trem, né? Vou usar um pouco da massa para fazer um pão de queijo frito. Um pão de queijo frito. Vou pegar aqui o papel. Eu vi um cara fazendo um pão de queijo frito. E aí, uma vez eu fiz, ficou muito oleoso. Então, vou usar esse copo, pessoal, para quebrar o leite, ó. Quebrar o ovos aqui dentro, né? Porque se o ovo estiver estragado, aí ele não vai direto na massa e não estraga a massa. Mas vamos esperar nosso ingrediente ficar no ponto. Como o fogão é novo, não sei como é que funciona aqui, né? Então a gente tá meio que aprendendo. E é um fogão meio diferente, depois eu vou mostrar ele pra vocês. Então eu vou checar o forno, já deixei aqui no máximo, que era pra esquentar, né? Mas depois eu vou diminuir ele. E aí eu vou estar checando, ver se ele tá. Eu vou deixar ele aqui no máximo mesmo, porque eu percebi que não tá muito quente. Mas aí você liga o seu forno. Eu costumo ligar quando já tô enrolando o pão de queijo, né? E deixo ligado aí por uns 15, 20 minutos. Mas você pode ligar durante 15 minutos antes de colocar o pão de queijo. 15, 20 minutos. Nosso ingrediente já esquentou. Aí agora a gente vem nessa parte aqui, ó, de cozimento do polvilho. Lembrando que depois do cozimento você não pode colocar o queijo, porque senão derrete. Então você vai ter que esperar isso aqui tudo esfriar. Eu tô colocando de pouco porque, como eu disse, eu gosto da massa mais consistente. Então eu vou colocando de pouco, se foi muito, né? Então eu gosto da massa mais consistente um pouco. Ó, tem um pouquinho aqui ainda, mas eu vou misturar aqui bem. Então você mistura bem pra a massa ficar bem cozida. Então, ó o jeito que ela fica. Então se você pegar e colocar o queijo e o ovo aqui agora, ela vai fritar, cozinhar o ovo, né? E derreter o queijo. Bom, aqui tá do jeito que eu quero. E aí agora eu vou esperar esfriar e eu volto com vocês quando tiver frio. Sobrou um pouquinho ali ainda, bem pouquinho mesmo. Dá pra me colocar, mas eu não quero porque eu quero a massa bem consistente. Então, depois que a massa esfriar, eu volto aí com vocês. Bom, pessoal, a massa já está fria. Agora vamos adicionar o nosso queijo, né? Vou colocar aí um pacote, 250 gramas. Não vai dar para vocês ver, porém tá aqui, ó, mozzarella. Bom, não tem desse queijo aqui no Brasil, tá? Isso aqui eu tô fazendo na Irlanda. Então vou misturar aqui o meu queijo com a massa. Tá vendo, ó? O queijo não derreteu, né? Porque a massa já está fria. E agora já não vou usar mais essa colher, agora já vai para a parte da mão, né? Então eu vou deixar essa colher aqui, depois eu lavo ela. E aqui já vou quebrando ovos, né? Ou ovo, e colocando no copo. Então, como o ovo tá bom, eu coloco aqui e vou colocar mais um. Aí, quebrando assim, se ele não tiver estragado, aí você vem e adiciona aqui. E agora vamos
macetar isso aqui tudo. Então, gente, pessoal, tem gente que gosta da massa mais mole, né? Que pega ele na colher para poder só jogar na forma. Pra mim, ó, eu já coloquei aqui, a massa ainda ficou mole ainda, né? Então, não vou necessitar desse ovo. Mais uma vez, eu não coloco a quantidade certa de ovo, entendeu? Eu gosto da massa mais consistente, porque eu acho melhor para enrolar. E aqui, pra mim, a massa ainda ficou muito mole, mas tem gente que gosta dela molinha, que aí só pega na colher e joga na forma. Eu não gosto desse jeito. Eu gosto dela bem consistente porque é mais fácil para enrolar, eu acho. Lembrando que eu não sou padeiro, tá? Isso aí é coisa que a gente vai aprendendo aí. Vai aprendendo durante a jornada aí, né? Vou continuar amassando aqui. Pra vocês verem, ó. A massa não ficou mole ainda, não ficou do jeito que eu queria. Mas não estragou, tá? Ela não estragou, então aqui já tá no ponto de enrolar, não. Agora vamos tirar essa massa que ficou na mão, lembrando que eu tô com a mão limpa, tá? E esse pão de queijo não é para vender, isso é para mim comer aqui mesmo agorinha, daqui a pouco, para o café da manhã. E aí eu vou tirar aqui toda essa massa, vou lavar a mão novamente para tirar tudo isso aqui. E aí vou untar a forma. Vou untar a forma com óleo e colocar o pão de queijo, enrolar o pão de queijo e colocar para assar. Ah, mas é mais fácil, só pegar na colher e colocar na bandeja. Tudo bem, não tem problema. Antigamente eu via as pessoas usando um saco de açúcar, né? Ou de arroz, cortava o cantinho dele e colocava a massa dentro e depois vinha. Quem é dessa época aí? Então, vamos lavar a mão. Então, já vi muito. Faz a massa bem mole mesmo. E faz a massa bem molinha e colocava aí no pacote de açúcar, no pacote de arroz e fazia isso. Pessoal, vou usar aqui um papel para enxugar a forma. Eu vou enxugar a parte de dentro, que aí daí eu vou passar óleo aqui dentro. Tá bem enxutinho, agora a gente vem aqui, ó. Passou aqui. E agora vamos untar a nossa forma. Então, eu coloco um pouco de óleo. Tem gente que usa pincel, mas eu não tenho pincel, vou usar papel. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Aí, nossa, foi muito. Então, essa é a maneira que eu faço, tá? Aí. Aproveitando esse óleo,
eu passo ele aqui, ó, na mão. Por quê? Aí eu venho aqui e uso mais um pouquinho. Porque daí agora eu vou enrolar o pão de queijo, né? Vou enrolar o pão de queijo e colocar aqui. Com óleo na mão, o pão de queijo não vai grudar. Ah, mas a massa não ficou consistente? Por mais que ela esteja consistente, ela gruda um pouquinho aí. E esse é o processo que é mais trabalhoso. Lembra, eu vou deixar um pouquinho dessa massa para fazer um teste ali de um pão de queijo que o cara fez, né? Ele fez a massa e aí fritou. Pão de queijo frito. Não sei se vai dar certo. Mas, ó, como a massa é mais mole, começou a grudar, né? Então, eu vou enrolar aqui o pão de queijo e já volto com vocês com ele todo enroladinho. Voltamos. Pão de queijo já quase todo enrolado. Falta aqui mais, acho que dá um ou dois. Olha o jeito que a massa ficou, pessoal. Eu não costumo deixar ela desse jeito, porém, hoje ela ficou, né? Então, vou fazer 2 pão de queijo, deixar aqui dentro, que eu vou fritar eles, né? Deixar 2 pão de queijo ali dentro. Vou trocar esse menor por esse maior. Tá aprovado? Vou mostrar pra vocês aqui. E aí? Passei no teste? Mas essa é a maneira que eu faço, né? Bom, não sei fazer um bocado de coisa, mas também não sou um profissional. Então, para matar a saudade do Brasil, a gente dá um jeito, né? Então aqui agora eu vou colocar para assar. Ver aqui sobre o nosso pão de queijo frito. Vou colocar aqui os ovos de volta. Vamos testar aí esse pão de queijo frito. Gordura já no fogo, aparentemente quente, né? Vou dar mais uma e vou tirar um pouco desse óleo, deixar só um pouquinho. Agora vamos pro nosso pão de queijo, né? Pegar uma colher aqui para estar amassando ele. Para deixar ele bem fritinho. Isso aqui não é uma receita, tá? Isso aqui do pão de queijo frito eu vi num vídeo e disse que fica muito bom. Então eu vim testar para ver se realmente fica bom. Se realmente ficar bom, eu vou mostrar aí para vocês. Faz a bolinha dele. Espalha bem para não ficar cru por dentro. Me parece que vai ficar bom. Agora vamos testar aqui o outro.
E aí você vai amassando. Você vai amassando ele até ele achatar. E vai virando, porque senão queima. E a panela tá muito quente. E aí você terá um pão de queijo frito. Façam isso na frigideira antiaderente para ele não queimar. Amassou para baixo, virou. E já tá bom. Vou mostrar para vocês. Pão de queijo frito. Tá aqui. Você faz a bolinha e vai amassando até ele ficar assim. Não fica oleoso. E acho que é a mesma coisa aí de você ter um pão de queijo assado. Muito bom. Receita aprovada. Façam aí na casa de vocês que vocês vão gostar. No vídeo eu vi ele colocando mel. Vamos ver se vai ficar bom. Eu tenho mel aqui, não é o original. Mas vamos testar aqui, né? Já pensou se ficar bom? Coloquei o mel aqui já. Então vamos testar. Coloquei só um pouquinho dessa vez, para sentir um pouquinho do gosto do pão de queijo. Muito bom. Muito bom mesmo. Pão de queijo pronto. Agora vamos tirar o nosso pão de queijo. Eita, agora o trem tá quente. E aí, pessoal? Olha isso aqui. Bem crocante, né? E eu vou fechar aqui agora de novo. Vou colocar nosso pão de queijo aqui nesse prato. E o trem ficou quente. O trem tá quente. Oh, ui, 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 ui. Colocar aqui para lavar. Vou mostrar para vocês aqui de pertinho. Sente o cheiro. Você vai dar. Olha isso daqui. Que beleza. Então, pessoal, receita pronta. Se você quiser fazer, faça aí na sua casa aí. Vai dar muito bom. É só seguir os passo a passo. E é isso aí. Agora, vamos comer. Vou mostrar para vocês. Olha. Isso aqui. Você tá doido? Escuta a crocância. Ó. Cheio de queijo. Vou botar outro aqui para vocês. Ó. O trem quente. E é isso aí.
Peguei. Peguei outra. A mesma, galera, hein? Calma, bichão. Aí. O mesmo, do mesmo que eu peguei ainda agora há pouco. E é o mesmo, acredita? Não vai dar pra vocês verem, mas... Falei que tinha uma mordidinha nele. Rapaz! Acredita que eu peguei o mesmo? O bichinho tá insistente. Solta ele e... Vai lá, bichão. Bora pro próximo. Não. 7h49. E o tempo tá como se fosse 6 horas. Peguei. Peguei, galera. Essa é bruta. Você tá doido? Agora não tá errando cuidado não, hein? Bruta, bruta. Vou tirar ela aqui e devolver pra água. Aí, galera. Bora pro próximo. O milho encheu de água. Caiu na água aqui agora. A boia tava amarrada, é ao contrário. Tá não. Tá certo. Bruta! Uma jogadinha meio ruim ali, deixei, mas não foi nada. Agora essa foi boa. Eu acho que nessa represa aqui, se fosse um caiaque, ia pegar um bruto aí, hein? Se a minha boia tá carregando, eu... beliscou.
Minha mão tá coçando. Será que é dinheiro? Os mais antigos, né? Vocês lembram? E quando a mão da gente coça, isso é dinheiro, né? Você já ouviu falar nisso? É, galera, eu acho que eu mosquei ali. Mosquei. Não levou meio isso, não. Fiquei esperando carregar e não carregou. Bruta, galera! Bruta, bruta! Ah, dá pra ver, hein? Essa aqui não mosquei não, hein? Tirar o donzão aqui e soltar ela. E pra próxima. Aí. A gente tá soltando ela aqui do lado, galera.